Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, terminando a sexta-feira, um dia muito agitado, mas muito positivo. Um dia de alívio, de certa forma, mas de muita felicidade também. Isso porque a frustração havia tomado conta, com uma pitada ainda de esperança, e ela veio a se confirmar. A expectativa positiva. É tão ruim quando a expectativa positiva gera frustração, né? O Marcelo Marques recuou, mas entendeu que é o homem certo para tocar a vida do Grêmio a partir do ano que vem. Ele foi convencido também pelo Dutra, obviamente, pelo grupo, mas principalmente pelo seu sonho e pela torcida, que fez um barulho impressionante nas redes sociais. Eu precisava colocar isso mais uma vez pela importância do movimento feito por você, torcedor gremista. O dia, obviamente, tem isso, mas a gente já falou sobre isso no vídeo anterior e a gente precisa avançar. Precisamos falar sobre a projeção do Grêmio do Marcelo Marques e também da projeção do Grêmio deste ano. O que vai acontecer até o final de 2025, temos ainda compromissos bem importantes, a começar pelo Flamengo no Rio de Janeiro neste domingo. O dia também foi marcado pela apresentação do Arthur, foi marcado pelo fechamento de um negócio que é bom para o Grêmio, foi marcado por uma entrevista do Dutra dizendo que o Grêmio vai contratar grandes jogadores, inclusive citando 2 jogadores. Foi marcado por uma possível saída de um jogador do Inter, que poderia ter envolvimento com Roger Guedes. Que história é essa? Foi marcado por Denis Abraão desistindo oficialmente de ser candidato, entendendo o tamanho da realidade. Entendendo que o clube está acima, eu não esperava nada diferente de Denis Abraão, um baita cara, um grande dirigente da história do Grêmio. A gente vai entrar em todos esses assuntos em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, direto ao ponto, só vai deixando o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas, direto ao ponto, como diz Luiz Henrique Benfica, a quem eu mando um grande abraço, e quem tem um canal muito forte aqui no YouTube falando de Grêmio também, vão lá acompanhar os vídeos do Luiz Henrique Benfica e se inscrever também no canal dele. Vamos lá, primeiro ponto pra gente abordar aqui, o Denis Abraão desistiu, assim como o Paulo Calef já havia desistido, e isso mostra que o Marcelo Marques caminha realmente para a aclamação. O Vladimir Chieri também não vai se colocar, o Canosi também, obviamente, não terá a mínima força. E a gestão, presidente Alberto Guerra, Rossato, esses ainda eu tenho alguma dúvida, mas acho que não vão concorrer. Ficaria bem ruim para eles, né? Todo mundo já entendeu que a torcida já elegeu o Marcelo Marques. Então, o Marcelo Marques será presidente do Grêmio, a não ser que desista novamente, mas aí ficaria ruim para o próprio Marcelo Marques. Acho que ele não fará isso. Bom, é muito importante que o Grêmio pense no seu futuro, mas que pense também no seu presente. O Antônio Dutra Júnior, que é o principal nome do grupo político, que estaria sendo vilão, inclusive, né, pelo menos assim estava sendo colocado, pela desistência do Marcelo, ganhou força porque foi importante no convencimento ao Marcelo, será vice-presidente eleito e será vice de futebol também, o chefe do departamento de futebol. O Antônio Dutra Júnior deu entrevista aos donos da Bola Rádio na noite desta sexta-feira, da Bandeirantes, apresentado pelo Silvio Benfica, e nos contou que ele, a pedido do Marcelo, trabalhou 2 nomes para o Grêmio para a janela desse meio de ano. O Roger Guedes, que já sabemos, mas também o volante Wendel, de 28 anos, formado no Fluminense, que passou pelo Sporting de Portugal e que está muito bem no Zenit da Rússia. O Marcelo queria a contratação desse jogador, um jogador com boa idade, um jogador que está vivendo uma boa fase na carreira e um jogador de muita qualidade e ainda com as características que o Grêmio precisa. É claro que para essa mesma posição, depois o Grêmio contratou o Arthur. Primeiro ponto, o Grêmio não conseguiu o Roger Guedes, não conseguiu o Wendel, mas o Antônio Dutra Júnior, na entrevista, prometeu grandes reforços para o Grêmio visando o próximo ano. Agora, a janela fecha dia 2 de setembro, terça-feira, a próxima terça-feira já. E está muito claro, por todas as informações que recebemos, que o Grêmio não vai mais contratar. O Grêmio pegou os 10 milhões de euros que foram disponibilizados pelo Marcelo, que depois o clube terá que devolver ao empresário de forma parcelada, sem juros, e muito provavelmente na própria gestão do Marcelo, e usou para parte
comprar o Noriega, parte para pagar comissões de empresários que o Grêmio estava devendo, luvas, salários, outras dívidas que o clube tem. Porque é assim, gente. É claro que o torcedor, de modo geral, ele olha muito para contratações. Pega o dinheiro e contrata. Mas tem o dia a dia do clube. Tem muita coisa que envolve o dia a dia e que há necessidade de dinheiro e que nem sempre o clube tem. Mas se tu não paga, tu trava todos os outros movimentos que são necessários. Até mesmo em relação a contratações. Então, o Marcelo entendeu isso, o Marcelo olhou para a necessidade desta gestão e disse: ok, se é isso que tem que ser feito, utilizem dessa forma, eu quero ajudar. O próprio Dutra se colocou dessa forma, entendendo a situação, o que é importante que o torcedor também olhe e também entenda. Agora, o que o Dutra prometeu foram grandes reforços, mas reforços pontuais. O Grêmio não vai sair contratando a rodo, trazendo um monte de jogadores, e isso me agrada. Tá correto. Eu espero que esse discurso do Dutra seja de fato colocado na prática depois. Contratar um monte de jogadores medianos, contratar por contratar não adianta nada. Tem que contratar poucos jogadores, mas grandes jogadores. De uma forma bem habilidosa. Jogadores realmente que tenham qualidade para fazer a diferença, e esse é o projeto. Ter uma espinha dorsal de jogadores de qualidade, jogadores indiscutíveis, e depois completar o time, principalmente com o aproveitamento da base e outros jogadores já qualificados que o Grêmio tem. São poucos, é verdade, mas vamos lá. O Alisson, por exemplo, é um bom jogador, o Kahneman, Wagner Leonardo, o Balbuena, o Cuejar, o Arthur, que recém chegou, o Carlos Vinícius, o próprio Bright White. O Grêmio tem alguns jogadores, sim, o Marlon. O Grêmio tem alguns jogadores, talvez essa maioria não possa ser protagonista, mas podem compor. E é isso que o Grêmio vai buscar. Outros jogadores bem diferentes, grandes contratações, grandes reforços, o que o Dutra prometeu para o próximo ano. Importante, não necessariamente o Wendel. E não necessariamente o Roger Guedes, mas outros jogadores que tenham o mesmo nível, ou algo muito parecido. Porque, segundo o Dutra, pelo Wendel e pelo Roger Guedes, os valores sugeridos nas negociações pelos clubes que detêm os direitos dos dois atletas foram altíssimos, valores que o Grêmio entendeu muito injustos, que não teria como chegar. O Roger Guedes ainda é uma possibilidade difícil. O Dutra disse que nesse momento não se trabalha a contratação do Roger Guedes. E é importante colocar isso porque ao longo do dia surgiu o quê? A possível ida do Wesley, atacante do nosso rival, para o Al Rayyan, do Catar, justamente o clube do Roger Guedes. E aí já começou a se imaginar, opa, o Wesley vai para o Al Rayyan libera o Roger Guedes. A princípio não tem relação nenhuma. A princípio não tem essa relação, mesmo que o empresário do Wesley seja o mesmo do Roger Guedes. Mas a princípio não existe essa relação. No momento que as pessoas falam é que o Roger Guedes está descartado. E que o Grêmio não vai contratar nenhum jogador até o dia 2, o fechamento da janela. O meia, portanto, não vem. É o Arthur, que hoje foi apresentado, e gostei muito, inclusive, das palavras do Arthur, dizendo que a responsabilidade não será só dele, que ele não terá capacidade sozinho de fazer a diferença, mas que ele chega para acrescentar, dizendo que ele precisava muito mais do Grêmio do que o Grêmio dele. Parece estar vindo realmente o Arthur com muita vontade, com muita humildade, o que também é importante. Tenho certeza que vai nos ajudar muito por esse pensamento dele e por toda, obviamente, toda a qualidade que tem. Teremos o Arthur e teremos que ver o quanto o Mano Menezes pode tirar mais desse time, que não pode produzir muito mais do que isso, mas um pouco mais pode, para que a gente tenha uma vida pelo menos mais tranquila até o final desta temporada. Para finalizar, duas coisas que eu quero dizer para vocês. Uma delas é que falei com o Marcelo Marques e ele me disse o seguinte: Bruno, eu estou muito feliz porque eu sempre quis ser presidente e a torcida me abraçou. Então eu atendi o apelo popular. Mas eu preciso da união. Eu preciso de todos caminhando no mesmo caminho. Eu preciso do torcedor. Eu preciso que o torcedor vá até a arena, lote a nossa casa, compareça, apoie, se associe, compre os produtos do clube. Eu preciso da união. Sozinho eu não vou conseguir fazer a diferença, por mais que eu tenha boas condições, por mais que eu tenha as melhores intenções. Sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de todos. E eu faço questão de repassar esse recado para vocês, porque de fato esse recado é importantíssimo. Vamos juntos
Não é ficar olhando para o Marcelo de braços cruzados e esperar o que ele vai fazer. Nós podemos fazer a diferença. Fizemos a diferença insistindo para ele voltar e ele mudou a sua decisão. Agora, vamos fazer a nossa parte. Se tu tem condições, se associa. Se tu tem condições, vá aos jogos. Se tu tem condições, compra a camisa do Grêmio. Eu comprei, por exemplo, a nova que é lindíssima, espetacular. É claro que se tu não tem condições, fica tranquilo. Agora, se tu tem condições, se for só uma questão de escolha então ajudar o Grêmio, ok? E para fechar, o Grêmio fechou um negócio hoje. Mais uma notícia positiva, inclusive. Não é de contratação, mas é de saída, né? O Luan Cândido, lateral esquerdo / zagueiro, enfim, deixou o Grêmio. Ele esteve muito próximo recentemente de acertar com o Vasco da Gama, mas essa negociação acabou terminando de forma frustrada. E agora ele acertou a sua saída para o Sport Recife, estava emprestado ao Grêmio, o empréstimo é repassado para o Sport, que está virtualmente rebaixado. Mais uma boa notícia, não é tão importante assim, mas é uma boa notícia, sem dúvida alguma, Luan Cândido saindo do Grêmio. O conteúdo tem a força de Matiello, corretora de seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, uma empresa de confiança que está há muito tempo no mercado e que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Quando alguém bater no teu carro, acontecer alguma coisa com a tua casa, precisar do seguro de vida, eles vão te dar todo o amparo, cuidando da burocracia para tu ficar tranquilo e principalmente te pagando corretamente todas as coberturas contratadas. Essa é a Matiello Corretora de Seguros. Fala com o proprietário Matiello no telefone que está na tela, diz que viu aqui no canal e ainda ganha desconto. Matiello Corretora de Seguros. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.